Agora o Google vai ter nossos dados. Aliás, esse é um exemplo, né? Essa aula que a gente está fazendo agora é pelos meios de comunicação de massa. Como isso ia ser possível? Eu vou dar um apanhado geral para a gente pensar um pouco nesse fenômeno. Se vocês tivessem há 2000 anos atrás, lá na época de Cristo, e quisessem escrever um livro, por onde vocês começariam? Porque esse pode ser um negócio para você fazer hoje. Eu vou escrever um livro. Vou escrever um livro sobre depressão, sobre toque, sobre, sei lá, sobre algo moderno, né? Fear of the missing out, né? Uma síndrome psicológica relacionada aos transtornos de internet. Enfim, pergunto, gente, se vocês estivessem há 2000 anos atrás e fossem escrever um livro, por onde vocês começariam e qual seria o tema? Alguém me responde aqui. É um paz tão grande, longe disso. Prof, não esquece de gravar. Estou gravando já. Sobre o que seria o livro e por onde vocês começariam? Não estou escutando a Fátima, professor, não. Diga lá. Eu não entendi qual seria o tema para quê? Desculpa. Vamos lá. Pare e pense comigo. Imagine que eu e a Neuza fizemos uma máquina do tempo. Aliás, esse sobrenome aqui, Piton, eu gosto de chamar a minha sogra de cobra, eu vou chamar ela de Piton. É aniversário dela hoje, acredita, gente? Eu falo que quando ela está chegando... Tem que dar uma cama redonda. Exato. Mas ela é boa, gente. Tem que tomar cuidado que ela põe chumbinho só na minha comida, mas é tranquilo. Dá aquele mal-estar assim, mas depois passa. Já acostuma, né? Enfim, então aqui, eu e minha colega aqui inventamos uma máquina do tempo e a Fátima foi parar 2000 anos atrás. Voltou 2000 anos atrás, tá, sei lá, na Europa, em algum lugar onde tem a pessoa, e você decide escrever um livro. Eu pergunto, qual seria o tema e por onde você começaria? Olha, professor, lá nesse tempo, acho que eu escreveria a Bíblia, né? Algum pergaminho, alguma coisa. Olha que difícil, né? Sobre a trajetória de Jesus, talvez. Já dava para fazer até um reality show, né? Porque ele estava vivo ali. Era só você. Aliás, se você parar para pensar, os 12 apóstolos eram como se fosse a equipe do reality show dele, que ia acompanhando ali o que ele ia estar fazendo, né? Ia escrevendo, porque Jesus mesmo, né? Na Bíblia, você não tem o evangelho de Jesus. Ele mesmo não escreveu o evangelho. Você tem de Lucas, de Mateus, de sei lá quem, diz que tem, né, até de Maria, de sei lá quem, mas Jesus mesmo não escreveu nada. Então, os discípulos eram como se fosse a equipe da Globo ali relatando tudo numa espécie de um reality show. Mas, gente, olha, a primeira dificuldade, então vou começar hoje. Hoje eu vou começar a minha carreira de escritor de livros. Há 2000 anos atrás. É onde você vai escrever isso, né? Porque o papel mesmo, como a gente conhece hoje, parecido, mas bem tosco, ele foi inventado no ano 100 depois de Cristo na China, né? Então imagine você escrever algo antes disso. Teria que ser em madeira, certo? Então uma tábua de madeira, então você vai... Imagina, ia ficar... Isso ia dar para escrever aquele tweet, assim, né? 140 caracteres, bem pouquinho, porque imagina, né? Você ia ficar até com tendinite. Ou você poderia escrever em couro, mas que era algo muito caro, né? Só a nobreza podia usar esse tipo de material. Ou você poderia escrever em pedra, falaria mal do traidor do Judas, escondendo saquinho de dinheiro, por desenhos e códigos, enfim, uma dificuldade enorme, né? Hoje, por exemplo, você tem pessoas, eu tenho colegas, por exemplo, que têm mais de 50 livros
publicado. Eu mesmo tenho bastante, se for considerar só artigo, essas coisas, eu tenho mais de 100. Mas agora, enfim, isso não dá reconhecimento nenhum. Mas agora, imagine Platão. Né? A gente fala de Platão até hoje. Quantos livros Platão escreveu? Umzinho, um só, de boa, ali um fim de semana, ali ele sentou para escrever o livro, um livro chamado A República, que na verdade ninguém entende muito bem o que é, mas é uma tiração de sarro, né? Ele está tirando sarro do que seria a democracia na época. Ele diz que era um clube de ricos, que já era tudo combinado antes de acontecer as coisas, e ele chamava de teatrocracia, né? Que era que os políticos, na verdade, estavam interpretando, que eles eram falsos, né? Olha que interessante, né? Mais de 2000 anos atrás, esse papo, ele sendo feito. Isso faz tão atual, né, professor? Muito atual, mais atual. Ele chamava de teatrocracia ou de plutocracia. Plutocracia seria uma democracia só dos ricos, né? Ele dizia que os políticos eram, na verdade, fantoches dos mais ricos. Enfim, só que ele dizia isso de uma forma irônica. Era uma tiração de sarro, né? Ele estava querendo dizer que a democracia era o melhor regime, enquanto ele descrevia o pior. Mas enfim, vamos tentar imaginar, só desse ponto, as mudanças tecnológicas que tiveram que acontecer para a gente chegar nessa videoaula de hoje. Então, no ano 100 depois de Cristo, papel. Deixa eu ver se tem alguma folha de papel aqui. Papel. Vá lá, papel. Mas agora eu pergunto, gente, com papel na mão, imagine que você está no ano 100 depois de Cristo. E você quer ler uma Bíblia, né? Fala, eu quero virar um cristão, eu quero ler uma Bíblia. Pergunto, qual era a maior dificuldade para quem estava no ano 100 depois de Cristo e queria ler uma Bíblia? Por que era difícil? Por desenhos e códigos. Por não ter muito. Por não ter. Exato. Já começa por aí. Como que funcionava, Elaine? Era assim, você quer ter uma Bíblia, Elaine? Eu tenho uma aqui, uma Bíblia legal, você quer ter? Você fica vindo aqui em casa e copia ela. Porque eu só tenho essa cópia, então você ia ter que ir na minha casa durante, sei lá, um ano inteiro, copiar ela manualmente, e a maioria das pessoas nem sabia ler, né? Então, quem queria ter a Bíblia, nesse caso, a Igreja Católica tinha um departamento só disso, tinha que copiar manualmente, uma a uma. Uma grande dificuldade, né? Não tinha xerox, não tinha você tirar print da tela, não tinha nada disso. Você viu aquele filme lá, o livro de Eli? Fala bastante a respeito disso. É verdade. Né? Nossa, esse foi uma sacada, é verdade. Ele tinha a Bíblia decorada na cabeça dele, né? E o outro homem queria, mas quando foi descobrir era só em braille, estava escrito, né? E ele queria a Bíblia como um instrumento de dominação, né? O outro, né? Ele queria montar ali um país, uma sociedade, e ele entendia que a Bíblia tinha um rito, tinha uma coisa, ele nem sabia o direito o que era, mas ele sabia que funcionou. Ele falou, não, bem lembrado, hein? Gostei dessa lembrança. Já deu um spoiler de algumas coisas de hoje. Então, se a gente imaginar, como a colega falou aqui, durante mais ou menos 1000 anos, quem queria ler a Bíblia tinha que ser meio que nem um Eli, copiar tudo na mão, decorar o negócio. No ano 1000, na China, inventaram um carimbo, né? Só que um carimbo gigantesco. Então, imagine uma folha de texto e eu transformo essa folha em um carimbo. Aí eu posso ir lá na folha, sabe? E carimbar para fazer a cópia. Eles faziam isso de argila. Só que qual que era o problema? Depois de 3 ou 4 vezes, a argila zoava e a cópia já não dava certo. Sabe que a argila ela vai deteriorando. 400 anos depois, olha como demora as coisas, né, ao longo da história, inventaram um molde de ferro. Aí era interessante, você vinha, então aquela Bíblia que demorava 1 ano para fazer, você podia fazer em 1 dia, mais ou menos, uns 2, um dia é muito,
mas você ia ali na casa do amigo rapidinho aqui, ó, enquanto você tomava o café, você ficava ali. Bom, agora chegamos no ponto onde eu queria, e já foi aqui um spoiler da Elaine. O ano era 1450 e surgiu uma pessoa chamada Martinho Lutero. Eu não sei se vocês conhecem. Qual que era a bronca do Martinho Lutero na época? Era a Igreja Católica. Ele era, eu ia falar putão, não, ele era incomodado com a Igreja Católica. Por quê? Explico. A Igreja Católica, nessa época, ela se aproveitava de duas coisas. Primeiro, que os fiéis não tinham Bíblia, e segundo, que os fiéis não sabiam ler a Bíblia, entende? Então, os sacerdotes inventavam coisas para o seu benefício próprio. Então, por exemplo, a Fátima aqui. Suponha que a Fátima confessou para mim que ela quer cometer um pecado. Ela quer matar um cliente e cortar o cabelo feio de outra mulher. Aí eu falo assim, olha, Fátima, você pode, tudo bem, mas você tem que comprar esse direito, né? É aqui, ó, se chama indulgência, é tipo um pecado pré-pago, sabe? Então você pagava um valor para o sacerdote e ele te dava um direito. Ele, ó, Fátima, agora você pode matar aquela colega e cortar feio o cabelo, mas não pode fazer nada além disso, hein? Se você for fazer mais uma coisa, você tem que pagar para mim, né? E quando as pessoas questionavam, o que o sacerdote falava? Cara, tá na Bíblia? Você não sabe ler? Não. Você não tem Bíblia? Não. Mas tá lá, né? Tá lá. Então, Martinho Lutero, ele surge com uma reivindicação. Ele diz, gente, vamos parar de ser trouxa desses caras, né? Não dá mais. Cada um, você quer ser cristão, vamos aprender a ler e cada um que tem a sua Bíblia e faça a sua interpretação sem aqui o filtro do sacerdote. Então, aqui no ano de 1450, é inventado, e no filme lá do Eli fala sobre isso, a impressora de Gutenberg. E ela é utilizada para imprimir o primeiro livro em massa da história, que é a Bíblia, né? A Bíblia foi o primeiro livro, foi a fundadora da mídia, né? E é até hoje o livro mais vendido do planeta. Então, se a gente pensar nos movimentos históricos, 1450, Martinho Lutero, impressora de Gutenberg e Bíblia. Então, a partir daí foi o primeiro impulso. Muita gente começou a aprender a ler e as pessoas começaram a ter a Bíbliazinha. Mas agora aconteceu, depois de um tempo, uma segunda coisa. As revoluções democráticas. Enfim, não é aula de história, então vou pular um pouco as coisas. O ano nós estamos na França, a burguesia está de saco cheio dos reis, e eles vão lá e cortam a cabeça de todo mundo e falam, agora é democracia, né? E esses movimentos democráticos acontecem nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mas para e pensa, gente, a partir do momento que eu crio uma democracia, eu preciso criar um instrumento para disseminar informações rápidas, né? E aqui começam a surgir os primeiros jornais, jornal impresso, periódico. Porque imagina o seguinte, por exemplo, hoje é o dia da eleição. Como que eu aviso para 200 milhões de brasileiros que hoje é o dia da eleição? Se eu não tenho um jornal, se eu não tenho nada, eu vou bater na casa de todo mundo, eu vou mandar aquele homem do dinheiro na cueca na casa de todo mundo? Não dá, né? Senão ele pega o dinheiro de vocês, gente. Você acha que ele está ali, ó, ele vai só lobo-guará para dentro, que o lobo-guará ele é menorzinho também, não sei se vocês viram, e a nota vale mais, né? Cabe mais, né? Essa que é a vantagem do lobo-guará. Enfim, então você tem esse segundo momento, que é os jornais, basicamente para oferecer informação política, mas aqui começa a surgir um negócio. Tanto é que os primeiros jornais, eles cumprem várias funções, como, por exemplo, matrimônio. As pessoas anunciavam lá, eu sou o Tiagão, tenho 1,90 m, olho claro, como vocês podem ver, é bem, bem azulzinho, o cabelo é platinado, loiro, né, meio surfista. Enfim, imagina como era o Tinder da época, né? Ele era feito pelo jornal. Bom, e o terceiro movimento
nessa sequência é a própria Revolução Industrial. Quando a tecnologia começa a ascender, começam a aparecer outros meios. Final do século XIX, surge cinema, rádio, o embrião da televisão, impressoras mais eficientes e baratas, né? Nesse momento, a gente tem um embrião, de fato, de algo parecido com a mídia contemporânea. E o telefone também, né? Alexander Graham Bell. Aliás, eu achei, gente, um artigo de psicologia de 1906, falando qual seria o efeito da disseminação do telefone na sociedade. E os psicólogos falam, não, vai ser horrível. As pessoas não vão mais conversar umas com as outras, porque elas vão ficar o dia inteiro no telefone, né? Conversando no telefone. Que doideira, né, gente? Antecipou aí a discussão do celular em mais de 100 anos. Enfim, então aqui, esses 3 momentos. Momento 1, a Revolução Protestante, movimento protestante, basicamente para as pessoas aprenderem a ler e cada um ter uma Bíblia. Segundo momento, revoluções democráticas. E terceiro momento, Revolução Industrial. Gente, eu vou compartilhar a tela brevemente com vocês, só para mostrar o material. Dentro dessa aula, no nosso AVA, vamos lá. Dentro dessa aula, no AVA, eu coloquei um slide com o conteúdo de hoje. Eu coloquei também um link de uma videoaula que eu já gravei sobre esse mesmo tema, só que ela está em 15 minutos, bem rapidinho. Então, aqui a gente já viu os 3 primeiros pontos. Basicamente, nós tivemos a Reforma Protestante, as revoluções democráticas e a própria industrialização. Bom, então hoje eu trago para vocês 4 teorias para nós explicarmos. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Os meios de comunicação de massa. Nossa, me perdi aqui. Computador lento é assim mesmo, gente. Por isso que eu já estou pedindo dinheiro para a turma. Mas se não der dinheiro, pode ajudar a responder a pesquisa. Gente, então, hoje nós vamos falar de 4 teorias que são empregadas para explicar os meios de comunicação de massa. A primeira é o funcionalismo, a segunda, teoria interpretativa, terceira teoria, teoria feminista e, por fim, a teoria do conflito. Vamos à primeira teoria, o funcionalismo. O funcionalismo, ele vai entender que os meios de comunicação de massa, eles existem porque eles vão cumprir pelo menos 4 funções dentro da sociedade, que são funções muito importantes e que não podem ser realizadas por outro meio. A primeira função, de acordo com o funcionalismo, é a coordenação de grandes fenômenos. Se nós imaginarmos, por exemplo, as eleições que nós vamos ter esse ano, como seria possível fazer uma convocação sem os meios de comunicação? Um outro exemplo, o governo estava convocando pessoas para serem mesário voluntário. Olha que convite delicioso, né? No meio de uma pandemia, para não ganhar nenhum real, né? Uma delícia, né? Morro de vontade de ajudar a democracia. Mas aqui, né? Qual foi a estratégia empregada? Primeiro, utilizar pessoas que têm um capital social elevado dentro da sociedade. Então, aqui a Justiça Eleitoral recrutou o Drauzio Varela e o Átila Yamarino, e o segundo, fazer peças na televisão, falando da segurança, falando disso, falando daquilo. Enfim, isso só é possível em um mundo com meios de comunicação de massa. Se não tivesse, por exemplo, televisão, rádio, TV, e o governo quisesse fazer a mesma coisa. Primeiro, Átila Yamarino e Drauzio Varela não seriam pessoas com alto capital social, né? E segundo, não dá, né? Não ia dar para ir na casa de cada uma das pessoas, etc, etc. Então, grandes ações, grandes mobilizações vão demandar os meios de comunicação de massa. Aliás, aqui não estou falando só de televisão, estou falando de todos eles. Um exemplo interessante que eu estudei bastante
foram os protestos que aconteceram no Brasil em 2013 e 2015. Eles foram organizados e executados por via da internet. Sem internet, aquilo seria impossível. Ou ainda no Oriente Médio, a Primavera Árabe só foi possível por conta da internet. Na China, ocupe o Hong Kong. Nos Estados Unidos, ocupe Wall Street. Deixa eu ver quem entrou aqui. Agatha Dandara Bacil dos Santos. Vamos liberar para a Agatha. Deixa. Então, funções, coordenação. Segundo ponto, a socialização. Como nós falamos lá nas primeiras aulas, a cultura é um conjunto de ideias, valores e percepções que são socialmente construídos e compartilhados. E nesse diapasão, os meios de comunicação vão ocupar um papel central. Eu vou cortar aqui o slide para mim, a tela para mim. Muito chato ficar olhando esse slide, não gosto. Eu vou dar um exemplo de socialização. Teve uma vez, gente, que eu entrei para dar aula numa sala, aliás, uma sala de psicologia, né, psicólogos, enfim. Aí vocês vão dizer, né? Aí, a hora que eu entrei na sala, gente, eu olhei para a primeira fileira, tinha umas 5 meninas, toda indiana, sabe? Com aquelas renas aqui na mão, tatuada, com aquele olhinho aqui, assim, com aquele, sabe? Aquelas coisas todas, assim. E eu já pensei, falei, bom, é uma sala que tem uma variável étnica diferente, então eu vou ter que tomar cuidado com o que eu falo, né? Acho que eu não posso falar de churrasco, acho que, não sei, né? Porque até a vaca é sagrada, né? E, enfim, aí a primeira coisa que eu questionei, sabe naquele primeiro dia que o professor pergunta, por que você está fazendo psicologia? E o aluno mente assim, e fala, é porque eu quero a paz mundial, sabe essas histórias assim, né? Então, tava ali as meninas ali respondendo, né? E eu perguntei, mas vocês são indianas mesmo, né? Vocês fazem parte de alguma casta? Vocês vão dançar a dança do ventre? Aí elas falaram assim, não, professor, você está por fora, é a novela, é a moda da novela, né? Aí, enfim, depois eu perguntei para minha esposa, ela falou que tinha uma novela mesmo de indiano, etc, etc. Mas esse é um exemplo de socialização. Os gostos, os valores, os padrões estéticos. E aqui a Fátima pode me contar. Nunca aconteceu, Fátima, de chegar alguém lá no seu salão, no seu estabelecimento e falar, eu quero um cabelo igual daquele ator bonito que parece o professor Tiago, você pode fazer ele para mim, né? Porque ela viu, né, na televisão, sim, ela viu na revista. Aliás, Fátima, eu não sei se é assim hoje em dia, mas quando eu era pequenininho, assim, é que hoje tem barbearia e tem o cabeleireiro, não pode mais misturar, né? Mas quando eu era jovenzinho, assim, eu ia no salão com a minha mãe, tinha umas revistas, sabe essas revistas caras, revista Manchete, onde você via ali o famoso, para você escolher o seu cabelo, né? Você escolhia ali, então pegava o Chitãozinho Chororó ali com aquele mullet horrível. É assim, né? É assim que eu quero, né? Enfim, a Fátima está aqui. Hein, prof? Nas novelas também a gente vê muito as atrizes, né? São muito parecidas com o que realmente as pessoas usam na rua, né? Tipo, é meio que a moda, assim, né? Rápido, né? Nossa, até o jeito do corpo, até tipo como corpo, formato, assim, né? Exatamente. Teve uma novela, se eu não me engano, que era uma parada mais Rio de Janeiro, mais comunidade. Então, durante um tempão, eu lembro que as pessoas iam atrás de bronzeamento, de não sei o que e tal. Um outro exemplo são as gírias, os trejeitos, né? As novelas, elas influenciam até isso, né? A socialização dos gostos, dos valores. Se a gente imaginar, o Brasil, ele é um país imenso, né? Do Iapoque ao Chuí, as variações culturais, elas são muito grandes. Algumas das poucas coisas que trazem uma unidade do que é ser brasileiro é a nossa mídia, é onde nós nos encontramos, né? É onde nós nos identificamos
de maneira geral. Bom, uma terceira função dos meios de comunicação de massa seria a ideia de controle social. Explico. Uma coisa é nós termos as instituições penais, né? Você ter a lei, você ter a polícia, você ter aquele lá o dinheiro na cueca, mas uma outra coisa é você entender o que pode e o que não pode, inclusive as consequências disso. Agora, vamos imaginar aqueles programas de televisão, tipo da Atena, sabe? Que sai até sangue da tela, assim, né? Tiros, muito tiros, sabe como que fala assim? Aqui se traz uma noção muito bem clara, né? Se apresentam quais são as instituições punitivas do Estado e como elas agem, né? Sem massagem. Eu me lembro quando eu era garoto, havia o jornal Aqui Agora. Vocês já viram o jornal Aqui Agora, com o Gil Gomes, e eram sempre coisas horríveis, né? Então, ele mostrando o traficante sendo morto ao vivo. Gente, isso era 3 horas da tarde, sabe? 3 horas da tarde. Estamos ao vivo, e puf! Explodia a cabeça ali do rapaz. Isso passa uma ideia do teor punitivo, inclusive incrusta uma espécie de um desejo de ordem. Vamos imaginar, gente, me ajudem a imaginar aquele filme de Hollywood. Sabe aquele filme de herói? Como que é? O filme do Homem-Aranha, do Homem Cueca. Só consigo pensar em cueca ultimamente, mas vamos imaginar um filme desses. Como que começa? Começa tudo bem, né? Começa num lugar assim que é tudo bem, assim, né? Aquela família linda, aquele cachorro, sabe aquelas ruas americanas que não tem portão nas casas, assim, que tem aqueles jardins enormes, que as crianças, elas estão bonitas, elas não têm ranho no nariz, né? Aquelas crianças, tá tudo bem. E, de repente, o que acontece? Vem o vilão, né? E acaba com tudo. O vilão vem, joga Covid em todo mundo, joga bomba, e você fica naquela tensão o filme inteiro, e vem o mocinho, salva a situação, resolve todo o problema e traz aquele alívio. Então, você tem aquele filme de 1h30, 20 minutos iniciais é para mostrar que o mundo é bom, 60 minutos é para mostrar desgraça. Não sei. Tem alguém com o microfone ligado e tá dando bastante interferência. Vamos ver quem é aqui. Aqui, ó, pronto. Desculpa, sou eu. Não, tá de boa, tá tranquilo. Então, vou começar aqui de novo, falar do meu filme. Então, vamos lá, começa assim, ó tá, todos que estão aqui, ó, tá a Cleisi comigo, tá a Neuza Piton, né? Eu vou chamar de Neuza, minha sogra, por causa do nome. Tá a Fátima, e a gente tá contente na rua, sabe, rindo do nada, né? Olá, Cleisi, mas que dia maravilhoso, né? É 4 de julho, né? Aí vai ter os fogos, sabe, aquela vizinhança que se gosta, tá tudo bem, né? Mas aparece um vilão, né? Com uma roupa de talibã e fala, gente, eu vou acabar com tudo, né? E sequestra a Fátima e joga uma doença terrível na Cleisi. A Neuza desaparece também. Eu fico ali atordoado o filme inteiro e de repente aparece quem? O herói, né? O herói com a roupa da Força Aérea Americana, sabe? Entra assim numa nave e destrói os alienígenas e salva o mundo, né? É uma catarse, é gostoso, né? Você se livrar daquilo, né? É tão bom, né? Vem aquele sentimento, né? Você pede obrigado, Will Smith, né? Por ter salvo o mundo. Enfim, essa é mais ou menos a ideia, né? De controle social. Essa eu acho que eu me inspirei aqui e por fim, nós temos também a ideia de entretenimento, de diversão. Uma coisa é verdade, gente. As pessoas não vivem só de pão. Sabe como diz lá na Bíblia, lá, nem só de pão vive o homem. Não, né? Na verdade, o pão é só metade do jogo, né? Roma foi uma sociedade que existiu enquanto império durante 2000 anos.
2000 anos. E o que fez Roma ficar de pé foram duas coisas: ter pão para todo mundo e ter circo para todo mundo. As pessoas precisam se divertir, sabe esse negócio de carnaval, aglomeração, sabe isso? As pessoas precisam disso, né? Para vocês terem uma ideia, quando o Coliseu ele foi fundado, só na inauguração foram mortos mais de 5.000 animais. Era um negócio, o Coliseu, é que as pessoas não têm ideia do que é aquilo. Aquela edificação enchia d'água. Eles simulavam batalhas navais dentro daquilo. É um negócio incrível, né? Então tinha gladiador, tinha... Incrível, incrível, incrível. Terrível, né? Mas incrível. Agora, pergunto, na nossa sociedade, não dá para levar todo mundo para dentro do Coliseu. Não dá para dar para todo mundo. Mas dá para você colocar um televisor na casa de cada pessoa, né? Aliás, os dados do IBGE mostram que mais de 98% dos municípios do Brasil, mesmo aqueles que não têm energia elétrica, como, né, que uma casa sem energia elétrica tem TV, tem televisão, né? Essa é uma forma, né? O entretenimento barato, aquele entretenimento que dopa a pessoa de alguma forma, sabe? Eu vou dar um exemplo de algo que eu nunca esqueci. Quando eu era garoto, acho que eu já contei para vocês, eu trabalhei muito tempo como office boy em São Paulo. Então, eu corria a cidade inteira e eu sempre gostei muito de observar as pessoas. É uma das coisas que eu mais gosto, observar as pessoas, evidentemente, sem que elas saibam que elas estão sendo observadas, senão o comportamento muda, né? E eu lembro de duas senhorinhas conversando assim, e elas falando, nossa, mas o preço das coisas está muito alto, né? Você viu o tomate, agora a gente vai ter que tirar o tomate, não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, é uma tomada de consciência. Tô vendo aqui, hein? Vai ter uma consciência de classe rolando aqui. Aí, mas já não. Aí uma outra virou assim e falou, tá, beleza, tô ligado aí que você tá chateado com esses bagulho, mas vamos falar um negócio sério. Você viu ontem na novela que a Camila traiu o Adamastor? Você viu que safada? Você viu que sem vergonha? Meu Deus do céu! E elas começaram a falar disso, né? E esqueceram da inflação, esqueceram da pobreza, esqueceram da desgraça que assola a própria vida, né? Isso é entretenimento, né? Você oferecer uma dose ali de recompensa para a pessoa, que aqueles problemas reais desaparecem, né? Ela se preocupa mais com a Adamastor. Gente, eu estava na torcida, sabe? Eu estava vendo a revolução acontecer ali na minha frente, porque ela começou um discurso mesmo. Não, porque não dá para confiar nesses políticos, a gente vota e o preço das coisas só sobe, o emprego não tem, as leis ninguém cumpre. Vai, né? Falei, vai que vai. Mas aí veio a Adamastor e essa história foi longe, e já falou da Camila, e já falou que não sei quem tá grávida, já falou. Enfim, é entretenimento, né? Então, aqui, em suma, para o funcionalismo, os meios de comunicação, eles vão coordenar grandes fenômenos, eles vão socializar os valores, as ideias, as percepções, eles vão ser uma ferramenta de controle social e também de entretenimento. Bom, na sequência, nossa segunda teoria, a teoria interpretativa. Pergunto para vocês, gente, eu acho que, enquanto psicólogos, se eu perguntar para vocês, a mídia influencia as pessoas? Acho que todo mundo vai falar sim. Sim, sim. Mas eu pergunto, vocês são influenciados por tudo? Por qualquer bobagem que vocês veem na televisão? Por tudo? Sim. Quem falou sim? Deixa eu ver. É o Eduardo? Sim. Então, Eduardo, por exemplo, eu estava vendo um programa, Eduardo, e eu descobri que é um amigo meu que grava, aliás, é um programa, mas nada contra essas igrejas, nada contra nenhuma religião, é um programa que se chama O Vício Tem Cura. Enfim, é um cenário muito engraçado, assim, com umas maconhas de mentira colada, um negócio que não tem pé nem cabeça,
e que, enfim, a pessoa vai lá e faz um tratamento de 1 minuto e cura do vírus. Eu pergunto, Eduardo, você, ao ver essa mensagem, ficaria influenciado? Ficaria influenciado a odiar estelionato. Pronto, é disso que eu estou falando. Até a década de 30, existia uma seguinte ideia em psicologia, uma ideia que se chama teoria hipodérmica. Era uma ideia que entendia assim, gente, qualquer coisa que você vê vai se introjetar em você e vai influenciar os seus comportamentos e as suas atitudes. Então, você viu o programa do estelionato, você vai lá para cair no golpe também. E da década de 40 em diante, começou uma segunda noção em psicologia, que na verdade, as pessoas, elas funcionam como computadores. Elas recebem informações, mas elas vão processar essas informações de acordo com informações que elas já têm, com conhecimentos que elas já têm, né? E vão ali, a partir dali, formar uma atitude. Então, no caso aqui do Eduardo, por exemplo, ele já tem uma ideia de que talvez o vício tem cura seja um estelionato, porque senão, talvez eles já teriam ganho o prêmio Nobel, né? Você curar um vício em minutos, né? É louvável, né? Ou se não o prêmio Nobel poderia ser beatificado, né? Também é santo, né? Quem faz isso. Mas o Eduardo aqui cruzou com outras informações que ele tem e puf, né? Então essa é a ideia que vai se formar, que a comunicação ela tem efeito, só que o tipo de efeito vai variar com uma série de fatores. Por exemplo, as pessoas mais jovens, elas são as mais influenciáveis. Quanto mais novo você é, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, é muito mais influenciável do que uma pessoa com 80 anos assistindo uma televisão. E por conta disso, desse entendimento, por exemplo, muitos países vão até proibir publicidade para criança. Não vai poder propaganda de brinquedo, não vai poder propaganda de lanche, disso, daquilo. Um segundo ponto, pessoas com alto capital social, elas são mais influentes na comunicação do que desconhecidos. Então, por exemplo, lá na propaganda do TSE, por que colocou o Drauzio Varela e não o tiozão do WhatsApp aqui, meu vizinho, que fica o dia inteiro enchendo o saco? Porque o tiozão do WhatsApp não tem capital social e o Drauzio Varela tem. Vou dar um outro exemplo, que advém da teoria interpretativa. A propaganda mais eficiente de produto é aquela que não parece que é propaganda. Por exemplo, estamos aqui todos assistindo a novela juntos, né? Todo mundo aqui tem cara de noveleiro, inclusive o Eduardo. Eduardo, ele vai falar que não, a Cleisi vai falar que não, mas gosta de uma usurpadora, de um Pantanal, gente, conheço vocês. Então, estamos lá, né, assistindo novela, vai ter o comercial, não tem o comercial no intervalo e tal. Aí teve o do Pantene, do shampoo, teve lá, beleza, a gente só viu o comercial, é um nível de influência. Agora começou a novela, voltou. Vamos supor que tá uma cena aqui. Eu estou conversando, eu sou um ator. Olá, Fátima. Olha o shampoo que eu vou usar. Meu cabelo vai ficar legal, hein? Pá, pá, pá. Sabe aquele merchan que acontece no meio da novela? Sabe que só dá aquele puff, assim? É um merchan que custa 20 vezes mais do que passar na propaganda, mas influencia muito mais, porque ele passa uma ideia de que não é uma publicidade, de que aquele ator, de fato, come aquela margarina, que ele usa aquele shampoo, que ele, enfim, que ele faz essas coisas, não é do seu tempo, show Eduardo. de Truman, professor. E o show de Truman, esse eu já vi esquecido, ele vivia dentro de um reality show, né? O Truman. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu não tiver de novo, né, ele falava quando saía de casa. Aliás, é o único filme do Jim Carrey que eu acho divertido, né? Esse é muito, muito bem bolado, né? É verdade, esse é antigo.
O quadro de advento do Zap, Neutrox, enfim, esses padrões comunicativos eles são muito, muito interessantes. Eu me lembro bem, enfim, é que eu acho que eu sou o mais novo aqui da turma, mas quando eu era criança, né, enfim, vocês já eram bem mais velhos do que eu, havia a propaganda da Marlboro. Vocês se lembram das propagandas da Marlboro? Eram demais, era carro de Fórmula 1 no meio do gelo, e vinha aquele cowboy. Cara, aquele cowboy, meu Deus. Mas eu vou falar bem sério. Enfim, eu olhava para aquele cowboy e falava, cara, eu preciso muito ser que nem esse cara. Esse cara é demais, né? Olha lá o cara, né? É bem isso, né? Estimulava as pessoas a fumar. Eu me lembro que eu tentei todas as formas de fumar e não, mas eu queria muito, eu ficava pensando, gente, eu tenho que ficar mais velho para ontem, para ir fumar o meu Marlboro. Agora, né? Aliás, nessa época, criança podia fazer tudo, né? Aí meu pai me mandava lá no bar comprar as coisas para ele, aí tinha que chegar lá no bar e falar, é o Carlton de filtro longo, sei lá o quê. E nem perguntavam, né? Mas não é você que vai fumar, né? Enfim, mas para a gente ver, né? O poder da propaganda. Eu era muito influenciado, evidentemente, que era muito jovem, né? Entro aqui dentro desse efeito da teoria interpretativa. Um outro efeito interessante dessa teoria é o que nós chamamos de comunicação em 2 níveis, two-step follow. Por exemplo, a mídia, você pode ver, a Fátima vê direto, por exemplo, a propaganda na TV, sei lá, de um produto de cabelo, ou, por exemplo, essa propaganda pode atingir uma pessoa que é influente e essa pessoa ir e conversar com a Fátima depois. Por exemplo, vamos supor que uma outra cabeleireira, uma outra colega de profissão, assistiu lá um workshop sobre shampoo e vem e fala, Fátima, meu, que shampoo Stein, seu cabelo, ele cresce, o normal é 6 polegadas por ano, ele vai crescer 30, você vai ficar parecendo o Capitão Caverna, não para de crescer cabelo na sua cabeça, a doideira, né? É uma comunicação em 2 níveis. Um exemplo é o New York Times, o jornal New York Times. Ele é um jornal feito para formadores de opinião. Então, quem vai ler é professor, jornalista, profissional liberal, gente que conversa com outras pessoas, né? Sabe aquele Uber que fica ouvindo a CBN lá tal, e depois comenta a notícia com você, acharam o dinheiro na cueca lá do cara, vai ter a voadora no pescoço. Isso é uma comunicação em 2 níveis. Nessa linhagem tinha o Anário e Zé Trovão também. Anário e Zé Trovão. Esse não é da minha época, gente. Esse Ana Raio, professor. Ana Raio. Ana Raio. Ana Raio. O senhor não conheceu Ana Raio, Zé Trovão, novela? Eu acho que eu não estou lembrando disso não, gente. Meu Deus, do Almir Sater, meu senhor. O meu, eu só sei coisas de 2008 para frente, gente. Muito jovem. Eu também não é do meu tempo, mas as pessoas comentam, sabe? Os antigos, né, falam sobre, né? Então, vamos lá. Então aqui, passamos pela... Só retomando, a teoria funcionalista, teoria interpretativa, a terceira teoria feminista. A teoria feminista ela vai entender o seguinte, que o mundo estaria dividido de maneira desigual entre 2 grupos, homens e mulheres, onde as mulheres teriam desproporcionalmente menos acesso às chances, sobretudo no mercado de trabalho, e estariam mais inclinadas a padrões de subordinação. Dentro dessa linha, a teoria feminista vai entender que os padrões comunicativos da grande mídia vão reforçar os estereótipos de gênero e também essa ideia de inferioridade e de subordinação. Eu vou compartilhar a tela, mas eu pergunto para vocês, gente, como é uma propaganda de cerveja? O que tem que ter em uma propaganda de cerveja? Praia,
Antes Mulher- da cerveja tem que ter mulher, professor. Mulher top. E alguma Por quê? fruta. As mulheres tomam muita cerveja, gente? É porque eles acham que só os homens bebem, né? Pra que aquela mulher ridícula, né, cara? Aquelas mulheres lindas, maravilhosas. Ó, vamos ver algumas. Olha aqui, ó. Mas é um padrão que se repete em todo. Skol, Skin, Brahma, Kaiser, Antártica, Glacial, Brahma de novo, Malta. E olha os slogans, né? Mulheres que amamos, Brahma para agora e para o mundo, um brinde às coisas boas do verão. Qual mais aqui? Glacial. Nem sabia que existia essa. Spoiler. Deve ser uma delícia essa cerveja. Devassa, Itaipava. E, gente, perceba, todas essas fotos aqui, as mulheres não estão tomando a cerveja. Elas estão oferecendo. Estão vendo? Elas não estão tomando. É tipo indo oferecer a cerveja, né? Isso é um estereótipo de gênero, porque não parece que essas moças aqui, elas fazem uso da cerveja, parece que elas são pobres, né? Que elas não têm dinheiro para comprar roupas em um tamanho adequado. Deixa eu ver aqui, ó. No slide eu coloquei algumas, enfim, mesmo padrão, né? Agora, um outro exemplo de produto de limpeza. Gente, na boa, quem vocês conhecem que fica limpando a casa com esse sorriso aqui, ó? Sabe, esse sorriso aqui? Nossa, o meu, veja como ele tira as manchas, é incrível. Quem que fica feliz, gente, mexendo com roupa? Quem que fica feliz? Gente, são propagandas, elas são medonhas, né? Então, tá lá a criança correndo, tal, aparece aquela mancha ridícula lá, ai, agora, né? E a mulher ali só, tá saindo a mancha, né? Mancha. Normal, a criança espancada, né? Pois é, gente. Enfim, enfim, claro que de alguma forma são os movimentos de mercado, mas se a gente pensar esse padrão comunicativo, tem a ver, né? Imagine as crianças de hoje vendo essas fotos aí dessas moças do verão com pouco dinheiro aí, dá uma ideia de que, gente, mulher é para isso mesmo, né? Para ficar pelada para cima e para baixo, trazendo cerveja aqui para nós, enquanto a gente fica com um barrigão aqui gigante. Pois é, né? Porque as pessoas tomam cerveja, a barriga vai aparecer em algum lugar, né? Aliás, dentro dessa lógica, muitas coisas nós normalizamos. Por exemplo, quando eu pergunto aqui, qual time que vocês gostam? Vocês vão falar Corinthians, sei lá, vamos falar aqui vários times, mas vocês já vão entender que eu estou falando de futebol masculino. Ninguém encara o futebol feminino ou os esportes femininos de maneira geral com a mesma importância que o esporte masculino. Não é verdade? Hoje, por exemplo, mudou o padrão do Ministério da Comunicação e tem lá um cara que é parente do Silvio Santos e tá aquela briga lá que ele tá passando tudo para o SBT, mas eles estão brigando pelo futebol masculino. Ninguém quer saber do futebol feminino. Pelo contrário, estão brigando para ver quem não vai passar, né? Pelo amor de Deus, né? Fica com você aí, né? Enfim, então, e aqui, né, gente? Convenhamos, é uma sala com um grande volume de mulheres e aqui vocês podem me dizer se a gente vive numa sociedade igualitária em relação às mulheres ou não. Os nossos dados, por exemplo, no funcionalismo público, em média, 30% das mulheres, as mulheres ganham 30% menos para executar o mesmo papel. E aqui a gente está falando de funcionalismo público. É lei, gente, o artigo 5 da Constituição. Ninguém pode ser discriminado em versão de cor, gênero, raça, mas quando você ganha menos para fazer a mesma droga de serviço, isso é discriminação, né? Um outro exemplo é o fato de mais de 90% das empresas serem de homens e também de 85% dos cargos-chave dentro das empresas também serem ocupados por homens. Eu pergunto aqui para homens e mulheres, quando vocês vão na entrevista de emprego, perguntam de filho? Você tem filho? Você tem... porque é um negócio bem interessante. Sempre que eu vou conversar com as minhas amigas,
elas falam, putz, pergunta, e eu falo que tem, fodeu. Já acabou ali, já a entrevista. Gente, desculpa falar assim, mas para mim, isso nunca foi impeditivo. Pelo contrário, fala, nossa, você tem filho. Ai, você deve ser um pai super fofo. Ninguém fica me perguntando onde eu vou colocar a criança, se eu vou levar ela para o trabalho, se ela vai ficar doente, etc, etc. Esse é um ponto, né? Você ser tratado diferente num processo de contratação, numa eventual promoção, por conta do seu gênero, de você ter ou não filho, né? Isso eu acho que acaba reforçando a teoria feminista. A teoria feminista geral, ela vai pleitear uma única coisa: igualdade de condições. Pronto. E eu não acho uma coisa de outro mundo. Pelo contrário, eu acho que talvez a gente nem tivesse que discutir isso hoje em dia. Isso já teria que ser efetivado. Se a gente está discutindo é porque não aconteceu. Uma droga não ter acontecido, né? E no âmbito da comunicação, elas vão entender que o padrão é, de alguma forma, reforçado. Bom, por fim, a última teoria que eu trago é a teoria do conflito. A teoria do conflito, ela vai entender o seguinte: o mundo, ele também é dividido em dois, mas não necessariamente homens e mulheres, e sim ricos e pobres, detentores de meios de produção e proletários, elite e povão, né? E essa teoria, ela vai dizer o seguinte, que primeiro, os valores centrais daquela sociedade vão ser reforçados pelos meios de comunicação, assim como a própria desigualdade. Um outro ponto, a comercialização. As pessoas, elas vão ser induzidas a, de alguma forma, consumirem mais, a entenderem que o caminho para a satisfação dos seus sonhos e dos seus objetivos passa pelo consumo, e, consequentemente, o indivíduo ele pode não alcançar, evidentemente, esses objetivos, porque eles são muito difíceis de alcançar, mas todo o caminho que eles vão perseguindo vai alimentando a indústria do capital de maneira geral. Um outro ponto que essa teoria diz é o seguinte, que os meios de comunicação de massa, eles vão entorpecer a mente de alguma forma e evitar ser uma espécie de um obstáculo para uma tomada de consciência de classe, uma tomada de consciência sobre quem é você mesmo, né? Como aqui, eu acho que fica bacana a gente voltar lá naquele meu exemplo do metrô. Eu estava vendo a tomada de consciência na minha frente ali, né? A tiazinha começou com a revolta, tá caro, não sei o que, tal, eu já estava quase indo lá puxar a bandeira dela, mas aí ela voltou para o Adamastor, para Camila, que traiu o Adamastor, enfim, isso, se a gente pensar bem, né? Quem mais lucra com isso? A elite dominante, né? Nós nem nos preocupamos em olhar para a desigualdade, para olhar para o que há de ruim para a própria vida, porque os produtos culturais, eles já estão nos satisfazendo de alguma forma, e eles criam, de alguma maneira, a ilusão de que tudo é possível, né? Se nós pensarmos na representação das novelas, por exemplo, e é algo que a gente já falou, os estereótipos. Se nós imaginarmos, o Brasil, ele é um país de 60% de negros, né? Mas 60% das novelas não são compostas por negros. Os negros geralmente vão ter um papel de subalterno, vai ser o motorista, o chofer, o traficante da novela, o bandido, enfim, isso vai reforçar as desigualdades já existentes na sociedade e, de alguma forma, vai ser um mecanismo para a manutenção do status quo dessa elite dominante. Bom, da teoria do conflito, eu trago uma última leitura, que é a leitura da Escola Crítica de Frankfurt. Na Alemanha, na década de 40, vai surgir uma escola que vai ter como foco os meios de comunicação de massa. Aqui eles vão entender os meios de comunicação de massa como uma espécie de um instrumento de controle, e aqui dois autores vão se destacar, Adorno e Horkheimer. E eles trazem dois conceitos: o conceito de cultura de massa
e o conceito de indústria cultural. E eu vou explicar a diferença e nunca mais vocês vão esquecer. Cultura de massa é todo tipo de produção cultural e artística que nasce livremente na sociedade de maneira descomprometida. Por exemplo, suponha que eu decida tocar uma viola aqui para vocês, cultura de massa, ou ainda aquele cordel de rua, aquele cantor sertanejo de botequim lá do interior do Cafundó do Judas. Aqui você não tem uma indústria dizendo como as coisas têm que ser. Não, o que existe é apenas uma expressão natural daquela sociedade, ok? Isso é cultura de massa. A indústria cultural é uma outra coisa. A indústria cultural, o que é o processo industrial de qualquer coisa? Suponha que eu vou fazer esse bonequinho na indústria. Ele vai passar em uma esteira, e cada ponto da esteira, num vai pintar o cabelo, no outro nisso, mas todos os bonecos saem igual. Então, a indústria cultural, ela basicamente, ela se apropria daquilo que é cultura de massa e deforma aquilo ao ponto de tornar vendível para o maior número de pessoas possível. E, para isso, os produtos eles têm que ser padronizados, meio que parecidos. Vou perguntar para vocês que são feras aqui de assistir televisão, me ajudem a lembrar nomes. Programa de auditório. Sabe programa de auditório tipo Silvio Santos? Sabe? Quais são os elementos? Marco Goldschmidt. Calma, um de cada vez. Vamos primeiro os elementos. Basicamente, esses programas têm apresentador, tem plateia, tem mulher dançando, tem algum tipo de atração musical e algum tipo de curiosidade. De volta para minha terra, no meio, alguma coisa assim. É isso, esse tipo de programa, não é? Quantos existem, gente? Eu vou falar aqui aí vocês falam outro. Silvio Santos. Faustão. Domingo Faustão. Legal. Domingo Legal. Luciano Huck. Raul Gil. Celso Portiolli. Celso Portiolli. Eliana, horrível também. Nossa, medonho. Tem a Xuxa agora também. Xuxa. Luciana Gimenez. Rodrigo Faro. Até a Maísa agora. Fátima Bernardes. Estão esquecendo João Kleber aqui, hein, gente? Ninguém falou João Kleber aqui. Gilberto Barros. Se a gente voltar bem no passado, Chacrinha. Mas perceba, gente, a fórmula é a mesma. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né? Aliás, tem uma frase que vai explicar bem isso. Aquilo que a indústria cultural oferece como novo nada mais é do que a representação sobre formas diferentes de algo que é sempre igual. Então surge um novo programa de auditório. É a mesma coisa de sempre, né? Só que com uma outra cara. Ao invés de um Celso Portiolli, é o Eduardão, é o sei lá quem da feira, né? Programa do Jacaré. Já assistiram do Jacaré, gente? Esse era bom demais. Um outro exemplo são as produções musicais. Quando o Adorno e o Horkheimer escreveram essa tese, eles estavam falando, na verdade, da música. Eles estavam muito bravos com o jazz, na época que eles falavam que o jazz era uma banalização da música clássica. Então, você tinha música clássica, erudita, aí veio o jazz. Imagina se eles escutassem funk, né? Eles iam estar doidos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sertanejo lá do interior do Cafundó do Jegue. Cultura de massa, né? Você não tem uma indústria, não tem nada. Agora, sertanejo universitário, é indústria cultural. Você tem um produtor dizendo como vai ser o cabelo, como vai ser o ritmo, um outro cara vai escrever a música, e o objetivo é atingir o maior volume de pessoas possível, né? Então, aqui, segundo Adorno e Horkheimer,
a indústria cultural, ela vai primeiro tornar os produtos muito padronizados, muito parecidos uns com os outros, e aqui o exemplo que a gente deu dos programas de auditório foi interessante. Dessa forma, você vai criar um senso de passividade no consumidor, que tende a se tornar menos exigente, e isso vai, de alguma forma, esvaziar o senso crítico dos telespectadores. Um exemplo interessante é você viajar para um outro lugar e você consumir a televisão do outro lugar. E você vai perceber o quê? São muito parecidos os programas, porque quem produz esses programas são agências internacionais que vão produzir programas para o mundo inteiro. Como, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Endemol Shine. A Endemol Shine é uma empresa europeia e que produz formatos televisivos para mais de 100 países diferentes. Aliás, eu estou com o site deles abertos aqui. Vamos ver se a gente conhece os programas que eles fazem para tantos países diferentes. Espera aí. Aqui, cortei. Esse aqui é o site deles, Endemol Shine Brasil. Eles fazem o Big Brother, Canta Comigo, The Wall, Masterchef, Um por Todos, Dança dos Famosos, Show dos Famosos, Rola Enrola, esse é engraçado, Muro dos Famosos, Saltimbum, Fama, Agora ou Nunca, Além do Peso, Topa ou Não Topa, Esse Artista Sou Eu, Hipertensão, olha quantos programas, né? E esses são formatos, gente, internacionais, eles não são produzidos apenas no Brasil, são formatos produzidos no mundo inteiro. Cabelo Pantene, olha aqui, Fátima, esse aqui é um reality show de cabeleireiro. Mestre Cervejeiro, Todd, Arcor, Just Dance, etc, etc. Enfim, a lista é longa, né? Então, quando a gente fala de indústria cultural, é disso que a gente está falando, da separação entre a produção cultural e o próprio artista, entende? Num cenário de cultura de massa, por exemplo, eu resolvo fazer esse boneco. Eu vou fazer com a minha mão, com o Durepox lá, hippie, na frente do shopping. Agora, quando eu vou fazer isso na indústria cultural, eu só vou pensar no desenho e várias outras pessoas vão atuar dentro desse processo. Eu estou compartilhando a tela, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou dar alguns exemplos da indústria cultural, mostrando o antes e o depois dos artistas. O artista ele fica mais bonito depois, não fica, Fátima? Vai ficando mais bonito. Eu coloquei alguns aqui, ó. Agora, nessa onda aí das harmonias faciais, estão ficando irreconhecíveis. Esse aqui, vocês se lembram, gente? A banheira do Gugu era praticamente um soft pornô às 2h da tarde no domingo, onde as crianças ficavam ali entretidas enquanto os adultos se alcoolizavam. Mas esse tá mais comportado, né, professor? Mas cadê? Vamos voltar aqui. Tá mais comportado, né? Tá mais... Não é o original, esse aí é o moderno, né? É o moderno, né? Já são o Bambam ali, esse aqui é o James Oliver, enfim, pessoas aí importantíssimas. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Celebridade. Aqui, o Gustavo Lima, aqui, ó, nesse quadrante aqui azul, quando ele era cultura de massa, ou seja, quando ele mesmo se produzia, e depois aqui, ó, no outro quadrante, indústria cultural. Vamos ver, esse aqui eu nem sei quem que é, essa moça aqui. Eu acho que é cantora, né? Mas Valesca Popozuda. Valesca Popozão. Aqui quando era cultura de massa e depois indústria cultural. Deu uma chapeada legal ali, né? Esse aqui é legal também, né? O Chimbinha e esqueci o nome dele, Joelmo Calypso, e depois aqui quando vira indústria cultural. Então, a indústria cultural, ela faz isso, ela padroniza, ela modifica para vender para o maior número de pessoas diferentes. Como olha aquela a barriga, Joelma. vai mudando, né? Imagina, olha essa Joelma aqui, gente.
parecia do filme do Chuck, né? Olha a boca dela, a barriga, parecia com velho. Desde longe. Professor, aonde que entra os programas humorísticos ali, tipo Cacete e Planeta, que tinha, e o Pânico, recentemente? Ô, João. Um humor crítico? Então, eu gostei da pergunta. Seria também indústria cultural. A gente pode perceber, João, esses caras que são do humor mais crítico, como, por exemplo, o Fábio Porchat, depende muito do tipo de emissora aonde ele está. Né? Se é uma emissora menor, se é um canal menor, ele vai ter mais liberdade. Né? Você pode ver quando essas pessoas são absorvidas por grandes emissoras, como a Rede Globo, por exemplo. Muda muito o padrão de liberdade de atuação dessas pessoas. Tinha um grupo cultural de humor, chamava Hermes e Renato, que era da MTV. E depois eles foram comprados pela Record. Muda completamente, né? Fica esvaziado, etc, etc. Aliás, eu lembrei do João, lembrei de você, João, que você me perguntou esses dias do Decotelli, né, do ministro, né, que fizeram uma fritura com ele, não foi? Foi você. Eu vi um negócio parecido acontecer recentemente com alguém que eu conheço. Foi indicado para o Supremo Tribunal o Cássio Nunes. O Cássio Nunes, ele foi meu colega de pós-doutorado em 2017, 2018, enfim, claro que às vezes a gente se engana com as pessoas, né? Mas para mim, um cara sensacional. E eu vi do dia para a noite a galera fazer uma fritura enorme com o nome dele nos meios de comunicação. É aquele negócio de ganhou capital do dia para a noite, ninguém sabia quem era Cássio Nunes. No dia seguinte, Cássio Nunes em todo lugar, só que os caras vão longe, né? A imprensa caça. Descobriram que ele ganhou uma vez o prêmio Baiacu de Ouro, porque ele pescou um peixe lá não sei aonde, sabe? O pessoal fuça mesmo para tentar esvaziar a credibilidade da pessoa. Enfim, amanhã ele vai ser sabatinado pelo Senado e meio que vão perguntar essas mesmas coisas que a imprensa já fritou. Mas é interessante como a imprensa ela tem um poder de afetar muito a percepção em relação às pessoas. Eu conheço muitas pessoas inteligentes que estavam putas da vida com esse Cássio. Depois eu fui lá conversar, gente, o cara é gente boa. Claro que, como eu disse aqui, eu posso estar enganado também, né? Eu não tô defendendo ninguém. Foi uma pessoa que eu convivi como pesquisador, né? Que deu até um apoio para a minha pesquisa e tal. Enfim, e eu acho, assim, sinceramente, que é a única pessoa ali no Supremo que tem cara de brasileiro, que, tipo, toma cerveja, que tem sotaque nordestino, que é humilde, sabe? Porque no Supremo nós não temos pessoas assim. Enfim, não sei se vocês já viram já as pessoas que estão lá no Supremo, são pessoas que parecem que vivem na sociedade francesa, não sei de onde. Enfim, o Cássio é aquele que você chama para ir no boteco, para comer torresmo e tomar essa cerveja lá naquele bar que tem aqueles posters daquelas moças sem dinheiro, sabe? Enfim, mas é um ponto aí a denotar. Eu lembrei de você, viu, João? Tá? Sempre ficou na memória aquilo que você falou aquele dia. E quando eu vi o Cássio sendo fritado, eu falei, tá acontecendo a mesma coisa que o meu aluno lá citou do Decotelli. Deixa eu abrir aqui. Bom, e se o Cássio vê essa aula, um grande abraço. E lembra aqui do amigo pobre de Curitiba. Enfim, estou aí à disposição. Mas brincadeira à parte, o cara é muito fera e vai trazer umas ideias aí modernas para um lugar que só tem gente velha com ideia velha também. A gente está precisando de ideias novas no nosso Brasilzão, gente. Bom, então, retomando tudo, eu acho que aqui a gente flagrou, então, basicamente, só para fazer um comparativo. Cultura de massa, aquela cultura normal lá da sociedade. A Anitta, lá no show da favela, quando ela começou,
é aquele cantor do boteco. Indústria cultural é uma outra coisa. Um exemplo, gente, são os filmes de Hollywood. Quando hoje alguém fecha um contrato, né, fala, olha, a Cleisi está aqui, você vai produzir o meu filme, é o filme o Professor Tiagão Bom de Briga. O nome do filme é um filme de comédia romântica. Gente, ele está pronto, na verdade. Você já tem todos os elementos. Tem um casal, aí esse casal ele vai ser separado por uma intriga, ok? Vão acontecer coisas engraçadas, mas vai ter aquela angústia daquele casal separado e finalmente vai ter um final que junta o casal. Assim, quantos filmes vocês não viram exatamente com essa fórmula, né? Ou um outro exemplo, filmes do Adam Sandler. Gente, todos os filmes do Adam Sandler são iguais. Basta você ver um e você já viu todos eles, né? Então, a indústria cultural, ela tem isso, ela padroniza as coisas. Um outro exemplo, filmes feitos fora de Hollywood, filme feito em Bollywood, que é da Índia, e filmes coreanos. Eles vinham enfrentando resistência cultural aqui no Ocidente. O cara não queria assistir o filme com o chinês, né? Quer dizer, com o coreano, com o indiano. O que esses caras estão fazendo? Eles estão contratando atores americanos e produtores americanos. Ou seja, o filme é coreano, mas o ator é americano, a história é americana, tudo é americano para vender aqui no Ocidente. Aí ele fica parecendo um filme americano. Entendem isso? É a padronização. Tudo ficando mais ou menos igual, ao ponto de você não ter mais oportunidade. Hoje, por exemplo, se a gente fosse no cinema, se não tivesse pandemia e a gente fosse no cinema, é muito diferente os filmes que tem para escolher, um completamente diferente do outro. Você vai ter um filme revolucionário, um novo estilo, um outro. Não, o filme de terror é aquele dos adolescentes numa cabana, no meio do nada, não levar o telefone não pega e tem um maníaco que vai pegar ele lá. O filme de comédia é a mesma coisa, o filme de comédia romântica e aquele filme brasileiro bobo, de comédia água com açúcar, ali com um ator global que estava na geladeira por muito tempo. É isso, né? Esse é o nosso padrão. Então, em suma, gente, dando aqui um resumão de tudo, a mídia, né, ela é presente de maneira onipresente na nossa vida, mas isso não começou do dia para a noite. É um movimento que vai iniciar com a Reforma Protestante de Martinho Lutero, que depois é impulsionado pelos movimentos democráticos e por fim, pela industrialização que trouxe consigo a tecnologia. As teorias explicativas, o funcionalismo vai entender que os meios de comunicação eles servem para coordenar grandes ações sociais, para socializar os valores, as ideias e as percepções, para instituir meios de controle social e também formas de entretenimento coletivo. A teoria interpretativa ela vai entender que as pessoas, que primeiro, as comunicações elas vão exercer efeitos na sociedade, efeitos cognitivos, comportamentais, efeitos em relação às atitudes, porém as pessoas elas não são passivas, ao contrário, elas vão filtrar as informações de acordo com informações que elas já têm, e a partir daí elas podem, por exemplo, influenciar outras pessoas, etc, etc, mas diferentes padrões culturais de comunicação vão exercer diferentes padrões de influência. A teoria feminista, ela vai entender que o mundo é dividido de maneira desigual, desfavorável às mulheres. Aliás, aqui para reforçar essa teoria, eu deixo aqui como sugestão de leitura o livro do Pierre Bourdieu, O Macho Opressor. Muito interessante. E também da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. 2 livros muito interessantes para quem quer seguir nessa corrente feminista. E essa corrente ela vai entender que, no caso dos meios de comunicação de massa, vai reforçar os estereótipos, sobretudo de submissão, né? Como é o caso da cerveja, do produto de limpeza, ou mesmo, né, no filme. Por que o herói tem que salvar lá a mocinha e não a mocinha, na verdade, salvar o mocinho? Entende? A mulher seria
dependente e inferior, né, nesse tipo de abordagem. A teoria do conflito vai entender também que o mundo está dividido em dois, mas nesse caso entre ricos e pobres, e vai entender que os padrões de comunicação vão influenciar o consumo de maneira excessiva, vão esvaziar o senso crítico, vão deturpar o raciocínio e vão, de alguma forma, reforçar a desigualdade. E indo nesse mesmo diapasão, a teoria da escola de Frankfurt vai entender que a cultura dos meios de comunicação de massa elas se dividem em dois escopos. Um é aquela cultura natural, que é a cultura de massa. É aquele Elvis Presley lá da Rua 15. Já viram, gente? E uma vez eu achava que ele cantava mesmo, mas eu parei do lado, é zoado. Ele fica ali só no chop tour, ali não está cantando nada. Enfim, mas aquele lá você não tem um produtor dizendo como ele vai ser. Ele está muito próximo, né, da arte dele. Mas a indústria cultural é uma outra coisa. Ela pega esse tipo de produção e vai moldar para vender para o maior número de pessoas possível, né? E nesse processo você acaba afastando o artista da própria arte, simplificando de alguma forma e levando muitas vezes a produção em si se tornar trivial. Como, por exemplo, suponha que saia hoje um disco da Madonna. Possivelmente esse disco, o investimento em publicidade vai ser muito maior do que na própria produção do disco, por assim dizer, né? E aqui as produções culturais elas tendem a se tornar cada vez mais semelhantes e também mais simplificadas. Esse é um outro ponto, o simplificado. Não pode ser muito difícil, não pode botar o cara para raciocinar demais, tem que ser meio como as novelas brasileiras, né? Tamanho é tão ruim o poder de interpretação de texto do brasileiro que nas produções brasileiras você tem que ficar repetindo o papel do cara a novela inteira. Então, suponha que eu estou lá na novela. Oi, minha filha fulana, como você vai? Tudo bem, meu papai Tiago? Como vai o titio não sei da onde? Tem que ficar repetindo, né? Senão o cara esquece quem é, senão o cara acha muito difícil e vai assistir um Ratinho, vai assistir algo que ele tenha que pensar menos ainda. Que paulada, hein, gente? Gente, é isso. E essa lâmpada aqui tá me esquentando demais. Não vai ter jeito. Eu vou ter que trocar isso aqui. É bom, fico bem iluminado. Tô me sentindo... Fiquei até branco, né? Pálido, parece um fantasma. Mas tá um calor aqui embaixo que eu vou te falar, gente. Vida de professor não é fácil. Aqui, ó, a Globo... Se bem que a Diane falou que eu tô ficando careca, eu não vou nem ler, eu acho que os comentários dela... A Globo assinou um contrato bilionário com os patrocinadores para a próxima novela. É isso que está caindo o cabelo. Bota a lâmpada LED. Legal, gente. Legal. Eu vou dar um gato para vocês cuidarem das 7 vidas dele, deixarem a minha. Mas eu acho que é uma questão muito do consumo em massa de cultura, assim. Eu acho que não é muito exclusivamente da roteirização brasileira e tudo mais. Se você para para pensar num blockbuster americano, os roteiros são bem ruins, só que eles têm mais dinheiro para fazer grandes produções. Eu concordo. Muito do seriado. Se você para para pensar num roteiro de um Friends da vida, é um roteiro bem ruim. Ruim, lógico. É superficial, é razoável. Porque é isso que a pessoa quer ver quando chega em casa, né? As pessoas querem construir uma coisa fácil. É isso mesmo, Eduardo. É isso. Eu citei aqui o fato brasileiro porque está mais próximo, mas a teoria da indústria cultural é pensando nela como um todo. E se a gente pensar a globalização, os produtos eles tendem a ficar tão parecidos ao ponto de você ter um produtor, um Big Brother, por exemplo, é feito em mais de 50 países diferentes, mas é o mesmíssimo formato. É o mesmíssimo, né? O objetivo é vender da forma mais um conteúdo que já seja meio pré-digerido, que seja bem aceito e disseminado, e os blockbusters aqui não vão mentir, né? Se sair aqui um novo filme do Adam Sanders, ele vai parecer o velho filme do Adam Sanders, né? Ele não vai ter uma grande diferença, né? Se você tiver os filmes da Marvel, todos os filmes da Marvel são o mesmo filme. Todos isso. São exatamente o mesmo filme, mesmo roteiro, mesmo tipo de desenvolvimento, é tudo igual, e a gente vai lá, a gente assiste no cinema porque é bom.
esse é o ponto, né? Aí é aí que a indústria ganha, né? Você pinga lá um dinheirinho lá no filme A, no filme B, no Netflix, etc, etc. Enfim, e a indústria ela vive de demanda. Quanto mais vende, mais. Aliás, eu vou falar para vocês. Eu tenho um colega que está fazendo doutorado em cinema, ele sempre me passa algumas coisas. Existe uma tendência agora de fazer filmes mais barato possível, né? Isso sempre teve, mas, por exemplo, agora eu contrato só 3 atores famosos e tranco eles em uma sala, e agora é um filme sobre o espaço, que a gente está numa nave. Gente, eu não faço nenhum cenário, né? Eu faço ali um roteiro que se passa dentro dessa sala. Eu tenho 3 atores famosos que já têm capital social e vão fornecer capital para aquele filme, e passou, né? Eu já vou ter gente o suficiente para assistir, para o filme se pagar, e ele vai embora, né? Esse que é um ponto, né? E as pessoas, né, que investem em produção cultural, nessas holdings, os acionistas, eles gostam disso. Quando você fala, eu vou fazer um filme, eu vou gastar 20 vezes menos do que dá para gastar, e vai ter um Danny Glover famoso lá para dar capital social para o filme, então vai vender tanto. Parece boa ideia, entende? Parece boa ideia. Enfim, eu acho que esse é o lado pernicioso da indústria cultural. Ela faz... Hoje, a gente não vive naquela era do Martim Lutero, que ninguém sabe ler, ninguém tem uma Bíblia. Não, todo mundo sabe ler, e a gente tem muita informação. Eu acho que talvez o problema hoje seja o contrário, seja informação demais e de má qualidade, né? Produções demais e de má qualidade. Enfim, se bem que o Pierre Bourdieu ele vai dizer que essa questão de qualidade e gosto também é uma disputa de classe, então aqui a gente não deve ficar julgando o gosto de ninguém, porque quando a gente fala do gosto de um, a gente está ajudando outro, né? A Adam Sanders apareceu agora em Halloween do Hub. É verdade, tem um filme de Halloween agora do Adam Sanders, quem sabe no fim de semana vai ser o meu produto da indústria cultural para professor, você viu aquele documentário do Dilema das Redes? Muito bom, hein? Na verdade, bom e mais ou menos, assim, são pessoas ligadas à indústria, né? Conhecem muito de perto como funcionam essas tecnologias, mas pessoas que saíram ali meio mal pagas ali e tal, e usaram aquele documentário como vingança. Mas é verdade aquilo lá, né? Os algoritmos nada mais são do que padrões de inteligência artificial que vão funcionar como psicólogos. Eles vão colher os nossos dados e vão usar os nossos dados contra nós mesmos. Claro que o contra nós é em favor de nós também. Por exemplo... a gente gosta. Exato. Por exemplo, o Netflix. É um monte de filme, é um monte de coisa. Dá muito trabalho. Você quer que aquela inteligência conheça o seu padrão e te ofereça boas saídas, né? O site chinês de compra, que você compra lá a coisa, você quer que o site ele te dê recomendações, né? Só que esses dados eles são usados de maneira muitas vezes deletéria contra a gente. Um exemplo foi a campanha do Barack Obama, que ele venceu com um orçamento 3 vezes menor do que do opositor. Ele investiu tudo em ciência de dados. Ele contratou um time de mais de 40 engenheiros de dados e, basicamente, ele fez o seguinte: ele descobriu o padrão do que as pessoas gostavam e fez propagandas padronizadas para cada grupo de pessoas e soltou essas propagandas nos horários que as pessoas estavam assistindo a TV, estavam usando. Então, por exemplo, suponha que tem um grupo, sei lá, Cleisi, Thiago, fulano, que gostam de propagandas sobre impostos. Então, ele fazia uma fala sobre impostos. Aí tem um outro grupo, a Neuza Piton, o Eduardo, não sei o que e tal, gostam de coisas sobre liberdades individuais. Aí fazia sobre... e esse foi o sucesso, né? Mas, poxa, porque o Bolsonaro gastou muito menos para falar de mamadeira de piroca. Sim, mas eu concordo, Eduardo, só que assim,
O negócio do Bolsonaro, eu até escrevi bastante coisa sobre isso, a gente está buscando entender ainda. Foi a tempestade perfeita, na verdade. Era um período onde a internet se consolidou de fato no Brasil, né? E foi 8 anos depois daquela campanha do Obama. Era um período onde todas as outras elites políticas já estavam afundadas até o talo. Ele apareceu como outsider natural, enfim, teve facada na barriga, foi uma tempestade perfeita, é um cenário difícil de acontecer, né? E ele soube, como que eu posso dizer, catalisar, né, esses descontentamentos da sociedade frente à classe política. Apesar dele fazer parte da classe política há muito tempo, ele conseguiu plantar uma imagem que ele era o cara, o diferentão, tal. Enfim, foi muito bem sucedido. Foi um entretenimento, né? Mas foi. Eu acho que ele se beneficiou de uma coisa que a gente não via há muito tempo, porque eu acho que ele se elegeu de uma maneira que, sei lá, o Collor se elegeu, sabe? Tipo, ele conseguiu ter um controle muito assertivo da mídia no momento dele, né? Tipo, você para pensar, ele teve um controle muito assertivo da internet, né? Tipo, e era uma coisa que a gente não via há muito tempo. É justamente isso que você falou, sobre esse casamento das redes sociais se consolidando no Brasil e da internet se consolidando muito fortemente no Brasil. Uma coisa que antigamente seria o papel da televisão, por exemplo. Tipo, a televisão elegia muitas pessoas, e depois a internet começou a eleger muitas pessoas. Mas se você parar para pensar nas eleições anteriores, se você pensa numa eleição, na eleição da Dilma contra o Aécio, ou até no anterior, a gente tem muito menos, a gente estava num momento intermediário, assim, a TV estava exercendo menos controle, a internet não tinha um papel tão predominante, e então você não tinha uma canalização tão grande dos canais, você tinha grupos, mas a polarização era muito menor. Nessa última eleição, foi bizarro. Tipo, o jeito que foi utilizado o controle da internet, tipo, foi muito fácil. Tipo, eu acho que isso que é a coisa mais bizarra. Eu acho que mesmo sem a facada, mesmo sem todo esse contexto, ele teria ganho puramente pelo jeito que ele soube... Ele não, né? A equipe dele soube utilizar a mídia e manipular gente que não sabe ler, sabe? Tipo, eu achei muito simbólico isso, assim. Tipo, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser lembrada historicamente. Não, vai. Mas eu achei sensacional, porque... É sensacional. O que eu vi nessa última eleição, na verdade, não foi, religiosa. Na minha opinião, não foi só nessa eleição, mas eu estava vendo termos de evolução mesmo, a gente conversar mais sobre política, a gente vivia muito acomodado, assim, não se falava tanto de política como se fala agora, de uma maneira mais livre, mais consciente, buscando informação. Mas qual qualidade está tendo essa discussão? Tem muita gente falando sobre política, mais do que realmente se falava antes, mas virou eu achei isso positivo. Não, qualidade, gente, esquece. Sofisticação do eleitor, não, esquece. Mas é normal. Assim, gente, em outras democracias já consolidadas, esse tipo de polarização tem. Vocês acham que é muito mais sofisticado o debate que tem entre eleitores americanos? Pelo contrário, é mais polarizado ainda. Lá, por exemplo, se acaba casamento. Teve o encontro do Tinder, tá tudo rolando. Aí você fala que é democrata, outro é republicano, acabou ali, acabou, vai cada um pro seu lado. Eles levam muito a sério mesmo. Muito mais, né? O debate mostrou isso, né, professor? De fato, o debate ele é muito, muito pobre, né, na nossa sociedade. Isso vai refletir, evidentemente, mas eu vejo como positivo. Claro que existem coisas que eu acho meio que ilusão. Por exemplo, se plantando a ideia que agora os brasileiros acompanham o Supremo Tribunal Federal em tudo. Gente, eu só vou acreditar nisso um dia que eu vim aqui no boteco aqui da esquina. Tem um boteco que chama Senadinho, inclusive, aqui na esquina de casa. Quando eu entrar no Senadinho e alguém entrar e falar, gente, tira desse jogo do Corinthians, que vai ter agora o pronunciamento do Cássio Nunes lá, pelo amor de Deus, eu preciso ver, eu estou ansioso, né? Eu só vou acreditar quando a gente chegar nesse dia. Não vai ter esse dia, né? A politização, gente, ela em países assim periféricos como o nosso, em países assim que são culturalmente
culturalmente atrasado, eu estou falando numa boa, não uma comparação negativa, né? Ensino superior, a gente universalizou esses dias, faz 20 anos. Nos Estados Unidos já faz tipo uns 200, né? Então, mesmo assim, é uma gap, né, idiota. A população dos Estados Unidos, ela é muito idiotizada, assim. Sim, sim. E é um país que tem muito acesso, é um país rico e tudo mais. Eu acho que talvez não tenha nem tanta questão com relação ao desenvolvimento, mas ao foco cultural do país. Eu acho que, tipo, o Brasil, a gente é muito filhote de americano, assim, né? Muito sim. A gente admira muito, a gente copia muito. A nossa sociedade é muito copiada. Gente, é o quintal deles. Tem muito a ver também com o que o professor estava falando. Você está falando sobre uma coisa séria e você pensa, não, agora vamos fazer tudo que a gente está falando. Aí se distrai do nada, né? Exato. E não tem foco, assim. Eu acho que é cultural também. É justamente a questão da distração. A gente vive numa sociedade, assim como a norte-americana, que tem muita distração. E essas distrações são intencionais. Tipo, é interessante para os grupos em poder que existam distrações e que o povo se distraia. Tipo, ninguém quer greve, a gente não quer que seja igual na França, lá que a galera se revolte e sai atacando fogo em tudo. Não, tacar fogo é ruim. Sabe, tipo, não é bom isso. Não vamos tacar fogo em nada, não vamos se rebelar, não vamos fazer nada. Tipo, é bom, a gente não quer uma população politizada, a gente quer uma população que seja politizada o suficiente para poder dormir à noite com consciência tranquila, mas a gente não quer uma população que realmente discuta política. A gente quer uma população que entre em guerra por política sem nem entender. Tipo, é isso que é interessante. Sim, mas é a forma de você dominar. Assim, gente, a gente tem que fazer as pessoas se interessarem o bastante para elas votarem, mas não o suficiente para elas aparecerem lá na porta do Banco Central cobrando explicações. Sim, exatamente. Exatamente. Acabou o nosso país, né? Na verdade, se as pessoas entendessem o que está acontecendo, teria uma greve para uma revolução para antes de ontem, né? Aqui no Brasil já teve revolução por cobrança de 20% de imposto, né? Teve, aliás, matança coletiva. Hoje a gente paga, dependendo do produto, 80% de imposto. 80%, né? Enfim, para mim... Essa questão das distrações, tipo, e do pensamento político muito raso, porque se você para pensar, o Brasil, como se o que você já falou não fosse absurdo, o Brasil atualmente tem passeata pró-governo. Tipo, isso é bizarro mesmo, realmente. Deixa ele roubar. Não, gente, você não faz passeata pró-governo, você cobra o governo. Né? É difícil de aceitar. Sim. Isso é muito reflexo dessa sociedade distraída, como a Fátima falou. Gente, é você idolatrar. Você idolatrar um político, porque ele é honesto, gente, não tá fazendo mais que a porcaria do trabalho dele, né? Ninguém fica aqui idolatrando o professor Tiago, fazer uma passeata, né, pro professor Tiago. Também não quero que tá em pandemia, gente. Fica cada um na sua casa aí e deixa depois para me dar um apoio responder na minha pesquisa. Mas é isso. E a teoria da indústria cultural, ela vai entender exatamente isso, que você vai ter essas distrações. Essas distrações, elas esvaziam o senso crítico. Você não tem mais tempo de... gente, eu tenho colegas, não professores, mas gente que eu conheço, aí tem gente que fala assim para mim, fala, nossa, Tiago, os textos aí que você escreve é muito louco, aí você carca mesmo o pessoal, mas na moral, eu tô indo para casa que eu vou ver o Ratinho. O Ratinho, nossa, o cara é da hora. Você entende? Vai até certo ponto. A tomada de consciência, ela vai até certo ponto. As pessoas não querem sair fora da zona de conforto também. Sair fora da zona de conforto é muito ruim. É bom se iludir também, né? É uma coisa que eu até vinha comentando com um produtor musical. Ele falou para mim, ele falou, olha, aqui no Brasil, o pessoal não gosta de rap brasileiro que fala de sangue, de criminalidade. O pessoal gosta de música que fala de dinheiro, de ostentação, tal, porque as pessoas elas querem viver um sonho, que elas querem consumir, né? Você quer se ver naquele videoclipe cheio daquelas moças lá, diferente, daquilo tudo, né? Você não quer se imaginar naquela desgraça que você já tá, né, todo dia. Enfim, aí aqui, só para finalizar, uma curiosidade, que hoje a gente está na época da internet, né?
quando surgiu a internet, aí os cientistas sociais falaram, gente, vai mudar tudo. Aí teve 3 correntes. Uma corrente, que era os cyber-otimistas, falaram, gente, agora as pessoas vão ficar muito inteligentes, porque elas vão ter acesso aos artigos de Harvard, elas vão ficar lendo ciência o dia inteiro, não vai nem precisar ter governo, porque as pessoas vão montar um grupo no WhatsApp e vão decidir tudo ali, e pronto, dá para fazer anarquia, vai ser uma sociedade melhor. Aí teve uma outra corrente e disse, não, gente, cyber pessimista, falaram, sabe aquele cara idiota que fica lá discutindo o Big Brother? Ele vai fazer isso na internet agora, né? Ele vai se alimentar muito mais de idiotice agora. E teve uma terceira corrente, que é a corrente que eu me identifico, que são os cyberrealistas, dizendo, olha, vai mudar mal menos as coisas, né? Dá para a gente se comunicar com o mundo inteiro, dá para ter... Mas as pessoas ainda vão querer compartilhar o meme bizonho, as pessoas ainda vão querer ver a banheira do Gugu, as pessoas ainda vão querer... eu acho que a comunicação, ela altera os processos sociais de uma maneira muito rápida. E a internet, eu acho que eu vejo a internet hoje no mundo como um braço novo da sociedade, mas um braço que a gente não sabe usar muito direito ainda, sabe? É um braço meio convulsivo, é um braço meio com Guillain-Barré, é um braço de alguém que está tomando cloroquina o dia inteiro. Enfim, é um braço que vai demorar para a gente entender. Na hora que a gente entender, talvez o mundo mude, para pior ou para melhor. Na África subsaariana, por exemplo, aonde estão os grupos mais violentos do planeta, a hora que a tecnologia da informação chegar lá e se disseminar, esses caras vão poder se organizar num nível global, né? Aliás, nós já estamos vendo isso de alguma forma. O Estado Islâmico, por exemplo, ele tem células em mais de 80 países diferentes. Isso se faz pela internet. Enfim, é difícil a gente dizer para onde estamos indo, mas é fácil identificar aonde estamos, né? A comunicação, ela é uma constante e ela é um processo inexorável. Não tem mais volta, não tem mais o dia que você vai chegar na sua casa, vai quebrar a televisão e vai viver sem ela. Quem faz isso vai estar com o celular na mão, vai estar com um outro tipo de tecnologia. Ao meu ver, o caminho mais interessante agora, saindo um pouco até da disciplina, é nós entendermos de alguma forma como a comunicação nos afeta, e isso já vai criar um meio da gente consumir essa comunicação de uma maneira mais saudável e também instruir as outras pessoas como usarem a comunicação. A Associação Americana de Psicologia, no ano passado, ela dedicou mais de 3 seminários diferentes para falar do uso de telas por crianças, coisas impossíveis, ao meu ver. Por exemplo, segundo a Associação Americana de Psicologia, as crianças não podem ver TV antes dos 3 anos de idade. Gente, eu vou fazer o quê com a minha filha que não entorpecer ela na frente do Mundo Bita, na frente do Fit Dance Kids? Claro que aqui entra, né, o nosso papel para trazer um pouco de racionalidade, né, nessas escolhas. Enfim, ninguém aqui, eu acho que deve ser o xiita e se trancar em uma caverna, mas a gente tem que ter consciência de como esses processos estão aqui e nos afetam, né? E limite também, né, professor? E limite, é um limite. Um exemplo, a professora de vocês, a Evelise Galvão, ela está fazendo uma pesquisa sobre o uso do Instagram. E ela percebeu que as pessoas que usam mais de 3, 4 horas por dia o Instagram, elas são mais descontentes com a autoestima, com a autoimagem delas. Por quê? Vocês já usaram o Instagram? Ele te deixa depressivo mesmo, né? Você vai usar e fala, nossa, o cara tá em Dubai, nossa, ele comprou um carro novo, nossa, ele não tem barriga, nossa. Aí você olha para sua vida e fala, é um lixo, né? A minha vida é um lixo, né? Porque você cria um padrão comparativo muito grande e irreal, né? Porque aquelas pessoas que vão tirar aquela foto no Instagram,
elas passam naquele Photoshop, elas, né, se arrumam, se maquiam, não é o gordinho professor, né, do dia a dia, né, são pessoas que fazem produtos profissionais, né, e isso vai influenciar a gente, enfim, mas a gente ainda está aprendendo a lidar sobre isso. Aqui a Agatha tem um artigo recente que diz que a demanda por cirurgia plástica aumentou na pandemia, pois as pessoas se olham pela telinha. Aliás, Agatha, eu tenho um colega que ele está fazendo uma tese de doutorado sobre os fatores que influenciam as cirurgias plásticas no Brasil, nos Estados Unidos e no México. Você morar em um estado com litoral, por exemplo, aumenta em 60% a probabilidade de você querer fazer uma cirurgia plástica. Interessante, né? Porque você vai ter o hábito cultural de ficar passeando seminu, mesmo na pandemia, né? Que não é para ficar passeando seminu por aí, gente, para não pegar o Covid. Mas, de fato, aliás, cirurgia plástica, a gente chegou ao ponto de tornar os cirurgiões popstars, né? Você tem como que chama aquele brasileiro? Dr. Ray, né? Aliás, foi cogitado para ser ministro da Saúde. Meu Deus do céu! Já pensou, gente? Dr. Ray, se bem que esse aí é quase tipo um Dr. Ray, mas sem o título, a inteligência, e antidepressivos também, né? Também a mediatização, ela vem de tudo, de cirurgia plástica, antidepressivo, até sessões religiosas, tem de tudo, tem para todos os gostos. Falei mais do que a morte da cobra, tô com aquela boca seca, sabe, diabetes, tomara que não seja Covid. Gente, e vão se cuidando, hein, gente? Agora, o papo não é mais mortalidade de Covid, e sim sequelas. Eu assisti uma palestra do Imperial College, que aponta que mais de 50% dos curados por Covid têm sequelas consideradas graves, como, por exemplo, fibrose pulmonar, fadiga extrema, etc, etc. Inclusive, nessa palestra falou muito, Fátima, da queda de cabelo, também, como a gente estava falando. Tá. Alopécia. Tenso. Tem uma funcionária da minha mãe, uma menina super jovem, gente, tá com, sabe, um negócio tipo de padre aqui mesmo, aquela lapa mesmo, assim, coitada, vai ter um... Jorge tá tendo muitos problemas neurais também, né? Consequências domingo a gente foi ali no hospital com a minha sogra e tinha um senhor internado, ia fazer uma cirurgia que era sobre sequelas de Covid. Difícil. Tem que se cuidar, gente. Punk mesmo o negócio, e por isso que tem que responder a minha pesquisa de vacina, super importante. Aliás, já que estamos aqui no final, vamos reforçar. Passei o link de novo. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô olhando aqui, professor, tem questão pra caramba nessa pesquisa. 5 minutinhos aí. Eu podia estar matando, roubando, mas tô aqui fazendo pesquisa científica, gente. Na boa, me ajuda, hein, gente? Jorge, quero você. Diga lá, meu garoto. Então, professor, teve um americano, professor de anatomia, comentou, não sei se a galera lembra, e ele se recuperou do Covid e ele teve sequelas, e foi Alzheimer não Parkinson. Tem isso, hein, gente? Não, também, sequelas neurodegenerativas são muitas e elas vão decorrer de processos inflamatórios extremos, né? Aí depende, como é uma doença sistêmica, aí é loteria, né? Pode, enfim, eu tô de boa, gente, eu não quero ver como o meu corpo vai reagir a isso, enfim. Tô aqui meditando, diga lá. Assim, realmente o Covid, ele é muito, muito ruim. O meu sogro, ele ficou 71 dias na UTI. Ele foi para casa agora. 71 dias. E foi assim, nossa, as sequelas que ficou nele, eu não sei se vai... Aí tem algumas que a gente está fazendo um tratamento, fazendo exames, para ver se vai ser reversível. Ele está conversando assim, normal com você, ele está falando de um determinado assunto, de repente ele para e fica te olhando. Ele não te reconhece. Tipo assim, ele para, ele não sabe mais do que ele falou, daí você retoma o assunto com ele para incentivar ele a lembrar, mas ele fica te olhando assim, parece que no vazio, e ele não lembra que ele estava falando de você, que ele estava falando de um assunto. É muito triste.
a confusão mental. Tem que trabalhar. Na verdade, assim, eu vou falar de uma forma chula, mas o cérebro é muito semelhante a um músculo. Ele precisa exercitar. Isso é a genesia de percepção. Não entender quem é você. Esquecer o assunto. É memória de curto prazo. Tudo isso denota possíveis danos na estrutura cognitiva. Demora. Claro que, enfim, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando do órgão mais plástico do nosso corpo, né? Você pode perder uma área inteira do cérebro e outra vir a tomar aquela função. Mas um complicador é a questão da idade, né? Quanto mais velho você é, mais dificuldade, né? Você vai ter nesse tipo de recuperação. Mas é muito triste, Deus. Eu fico sentido por você, enfim, mas fico feliz também do seu sogro ter essa rede de apoio. Precisa mesmo, as pessoas precisam ser apoiadas. É muito triste, né? Esse tipo de coisa. Enfim, agora existe um clima meio que de que tá tudo bem, de que é pós-pandemia. Não é assim, gente. Na verdade, hoje a gente conhece mais a patologia, a mortalidade diminuiu porque a gente aprendeu a tratar um pouco melhor, mas quanto mais a gente descobre, menos a gente gosta. Essa que é bem a verdade. E esse clima eleitoral, né? Na verdade, as eleições trazem, né, esse clima de normalidade, de estar tudo bem. Quando passar o clima eleitoral, vocês vão sentir melhor como as coisas estão. Enfim, e aqui no Brasil, infelizmente, a segunda onda, né, quando vier, ela vai coincidir com a primeira, na verdade, que a gente nem conseguiu mitigar, né? A Europa já vem passando por uma segunda onda, o Irã mesmo vem passando, inclusive, por uma terceira onda, e com a gente, infelizmente, não vai ser diferente, né? Eu acredito... Enfim, eu não vou ficar dando discurso, nada, mas que, claro, as autoridades políticas têm isso, mas o nosso comportamento individual é muito importante. Eu não estou falando só de ficar isolado, mas dos cuidados do dia a dia, sabe? Você vai no mercado, não pega lá no corrimão, pelo amor de Deus, não precisa, sabe? Enfim, eu saio, gente, para a rua, eu vejo Covid em todos os lugares, estão Covids voando. Então, eu evito, né, ficar... Gente, eu vi esses dias um cara no mercado, e ele ficava alisando a geladeira, pensando. Entendo, é normal, né? Você está vivendo a vida ali. Mas são em pequenas atitudes onde você comete ali grandes comprometimentos. Eu tive também um problema próximo na família, que foi, na verdade, um encontro lá, que eles fizeram uma parte distante da família, e que num único encontro teve meia dúzia que pegou Covid, e dessa meia dúzia, aí uns 3 ficou numa situação muito crítica. E tá vendo, é um encontrinho, né? Quem, sabe, é nesse tipo de coisa. Então é um momento da gente pensar muito, da gente refletir, e cuidar de quem a gente gosta, gente, principalmente a nossa família. É um bem aí muito precioso. Amigo é legal, mas a família, gente, é quem faz pela gente mesmo. Já voltei para dezembro, família. Professor, Diga, só uma perguntinha. Claro. Não sei se essa pesquisa que os senhores estão promovendo aí, se é relacionada ao que eu estou pensando. Sobre o negócio da vacina terceira fase lá, né? Já foi comprovado lá, o laboratório comprovado que a eficácia é 95% e pode ter uma chance lá de 5% de ter uma reação. Mas eu acho que o custo-benefício, eu acho que validaria uma vacinação já. Porque enquanto está morrendo 1.000 por dia, é igual uma guerra. Na guerra, você sacrifica um soldado para salvar 100. Ou morre 500 para salvar 1 milhão. Não que eu seja eu entendi. maldoso, né? Então, eu acho que estão relutando muito, estão pensando demais. Já poderiam vacinar mesmo, já compraram a vacina. Se já foi comprovado que o risco de ter a reação é mínimo, se tiver algum, vai valer a pena, porque vai salvar muito mais do que vai ter o sintoma. João, eu particularmente concordo. Assim, é um prazo recorde, né, que a gente desenvolveu vacina, não é comum, né, não é a primeira vez, só que é uma situação extrema, né? Se a gente imaginar o número de mortes no mundo, já foi 1.100.000, é muito, gente. Podem falar, mas a catapora matou sei lá quanto. Na boa, gente, não é normal. Uma doença que não existia há um ano atrás, ela já tem matado mais de 1 milhão.
e já teve 40 milhões de pessoas que foram, enfim, que se curaram, mas que podem estar enfrentando consequência do ponto de vista econômico. Por exemplo, o mundo perdeu 16 trilhões de dólares. É muito dinheiro, é muita gente entrando na linha da pobreza, e isso não vai reverter enquanto a gente não tiver uma saída mais definitiva. Quando a gente tiver uma saída definitiva, como uma vacina, aí você vai ter uma demanda em economia que está represada, de gente que vai viajar para todo lugar, as coisas vão acontecer, né? Não sei se vai ser exatamente a vida normal, né? Mas eu concordo com o João. A gente está no meio de uma guerra e agora é hora da gente se comportar como se estivesse dentro de uma guerra, né? Tem que ficar um pouquinho dentro da trincheira, tem que colocar o capacete, que é a nossa máscara. Enfim, gente, eu queria ter notícias mais otimistas, mas eu imagino que é um interesse de toda a sociedade, do próprio governo. O governo ele pode falar, a vacinação não vai ser obrigatória, não sei o quê. É papo eleitoral para ter ali consonância com seus apoiadores, mas o mercado precisa disso, a política precisa disso e a saúde também, né? Nós não podemos ser reféns a vida eterna, e eu quero fazer a nossa pizza, gente, em sala de aula. Vou fechar lá com a Detroit, lá da rua, são meus camaradas. Vamos encher a sala de pizza, vou passar até umas cervejas escondidas, e vocês respondam aí minhas pesquisas, hein, gente? Por favor. Gente, então eu vou ficando por aqui, que vou tomar também uma aguinha, boquinha seca da Covid. Agradeço por vocês me acompanharem até esse horário. Gente, falar de teoria da comunicação, eu adoro, né? E ainda me pagam aqui na Uniandrade para isso. Esse é o melhor trabalho do mundo, né? Escolha trabalhar com algo que você goste, e você vai ver, gente, você vai parar de reclamar do meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, mesmo não sendo esse aqui o formato que eu goste mais, né? Enfim, mas eu sinto que, de alguma forma, vocês estão próximos e sintam-se também abraçados pelo gordo. Gente, respondam lá a minha pesquisa, me ajudem, compartilhem para os colegas. Eu nunca vou escolher, eu vou responder porque tanto você repetiu que não tem como esquecer. Tamo junto, Antônio. Eu reforço mesmo, vou reforçar até cansar. Gente, tem uma Mas semana. Mas a gente vai cobrar pizza. Eu vou comprar, com certeza. Isso. Com certeza. Com certeza. Não duvidem comigo. Pizza não falta. Gente, tenham aí uma semana maravilhosa, com muito estudo, muito conhecimento, muita saúde e muita prosperidade, junto com a família, que é o nosso bem mais precioso. Tá legal, gente? Amém. Amém. Valeu, Obrigada, prof. Boa semana. Tamo junto. Boa noite, prof. Obrigada. Beijão do gordo, gente. Boa Tamo noite, junto. obrigada. Vai, gente. E parem Boa de noite, falar que eu tô professor. Até ficando mais. careca, hein, gente? Até mais. Boa noite, prof. Boa noite. Até Tchau, mais. gente. Não tá careca não, prof. Pronto.